fazendo com o gigante São Paulo, na boa? O Crespo tá com o São Paulo na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O São Paulo tem o mesmo número de pontos no Campeonato Brasileiro que o líder Palmeiras. Cara, é impossível alguém me convencer de que isso aqui foi uma boa decisão. Mas é uma demissão bem estranha. Acho que ninguém esperava que isso fosse acontecer hoje. O São Paulo liderando ali junto com o Palmeiras brasileiro. Galera me perguntando sobre a demissão do Crespo. Pegou todo mundo de surpresa hoje, né? Rapaziada, Hernan Crespo não é mais treinador do São Paulo tricolor, que está aí com um favorito para assumir o cargo, Roger Machado. Este é o nome da vez, o favoritaço a assumir o comando técnico do São Paulo, com muita rejeição por parte da torcida, tá? Vou mostrar para vocês aqui algumas personalidades da mídia, torcedores do São Paulo, mídia alternativa, ídolos, falando sobre a demissão do Crespo e trazer detalhes dessa demissão, porque tem motivos assim bizarros que estão colocando como motivos para demitir. Tem motivo aí que um jornalista muito conceituado colocou que não faz o menor sentido na prática, tá? Então deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva aqui no canal se você não for inscrito e fica até o final comigo que eu vou te trazer todos os detalhes da demissão de Hernan Crespo e o que falaram, o que a mídia pensa a respeito disso. Já começando com o Pilhado. Veja o que disse o Pilhado aí sobre a demissão do Hernan Crespo. O que estão fazendo com o gigante São Paulo, na boa? Com o maior campeão mundial da história do futebol brasileiro. Cara, o Crespo tá com o São Paulo na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O São Paulo tem o mesmo número de pontos no Campeonato Brasileiro que o líder Palmeiras. Tem 10 pontos em 12 disputados. Ninguém acreditava que o São Paulo começaria bem assim o Campeonato Brasileiro. O São Paulo está começando a mostrar um bom futebol com o Marcos Antônio, com o Danielzinho, com o Lucas Moura, entrosando nesses jogadores de frente, Luciano, Caleri. E aí, do nada, o São Paulo demite o Crespo. Ninguém sabe o motivo. Tem que ser um motivo, assim, excelente para convencer o torcedor, para convencer a gente que fala de futebol, porque o Crespo ele tem uma coisa. Ele fala muitas verdades no microfone. Muitas verdades. Ele falou que o São Paulo passava pela pior crise da sua história, que tinha jogador sem receber. Ele deixou tudo isso muito claro. Por quê? Porque ele tem culhão. E o Crespo tava fazendo o São Paulo jogar. E aí, de repente, o Crespo tá demitido, sem ter a menor satisfação pro torcedor. É um São Paulo que mostra por que foi colocado no buraco por dirigentes incompetentes. Rapaziada, o que você achou aí da fala do Pilhado? Comente aqui abaixo. João Pérez Garbi aí do Jogo Aberto, João Pérez Garbi, o Juvena também falou a respeito. Veja só. Cara, é impossível alguém me convencer de que isso aqui foi uma boa decisão. O que foi? Tava tudo muito tranquilo. Vocês não conseguem ficar sem crise no clube? São Paulo em segundo lugar no Brasileiro, jogando bem, 7 vitórias nos últimos 10 jogos. Finalmente, um momento de paz depois de uma crise gigantesca no clube. E vocês mandaram o Crespo embora? Desculpa, se o cara não tiver, agredido alguém no CT, mandado os jogadores correrem descalço do Morumbi até Itaquera, nada justifica, nada explica isso aqui. Ainda mais nesse momento da temporada, que vai chegar um treinador novo, trabalho novo, se adaptar, tudo aquilo. Então a impressão que fica é de que vocês pegaram a temporada de São Paulo e jogaram no lixo. E olha a posição, o posicionamento do Souza, ídolo da torcida São Paulina, quanto à demissão de Hernan Crespo, a saída do treinador, veja. Galera me perguntando sobre a demissão do Crespo, pegou todo mundo de surpresa hoje, né? Até pelo tempo que aconteceu depois da semifinal, né? O normal seria que se trocasse alguma coisa e a notícia viria logo após a eliminação do Palmeiras, que não aconteceu. Vendo algumas notícias, né, o próprio Gabriel, que é um cara que cobre bem o São Paulo, falando de algumas divergências, essas informações a gente tinha, né, que o Crespo era um cara muito difícil de lidar no dia a dia, teimoso, né, às vezes não escutava ninguém, nem pedia a opinião de algumas pessoas que ali estavam, e aí veio a notícia da demissão, né, feeling, né, eu acho que se demorou esse tempo é porque o São Paulo deveria, ou deve, já está acertado com alguém, né? Ninguém manda um cara embora dias, acho que da semifinal, uma semana, acho que 10 dias depois da semifinal contra o Palmeiras,
Ninguém manda alguém embora assim, né? Com esse tempo todo, né? Provavelmente São Paulo deveria estar conversando com alguém. Provavelmente esse alguém aceitou, né, a proposta. E logo a gente deve ter alguma informação. Feeling de novo, né? Eu acho, até pelas pessoas que trabalharam ali, se eu tivesse que apostar em alguém, um nome, aí eu apostaria no Felipe Luiz. Rica Perrone também falou sobre a demissão de Crespo. Veja só o que ele disse. São Paulo não gosta muito de paz. Líder do Brasileiro junto com o Palmeiras, fez o Campeonato Paulista normal, foi eliminado por Palmeiras e hoje resolveu numa reunião com o treinador, o Crespo, que o treinador não vai continuar no cargo. Portanto, o Crespo está demitido, não é mais o treinador de São Paulo. Não diria que demitido, porque me parece que foi uma coisa meio que numa reunião, os dois e tal. Cara, até onde se sabe, as chapas brancas todas que serão oficiais, obviamente, é uma divergência em relação a planejamento. Até onde eu sei que eu posso acrescentar, nunca foi o treinador dessa diretoria do São Paulo, era o treinador da gestão anterior. Então, quando entrou essa diretoria atual depois do impeachment do Júlio, já havia uma conversa de quem seria o treinador, de modo que esse cara nunca foi o Crespo, o cara dele. Mais ou menos semelhante talvez com o Felipe Luiz no Flamengo. Claro que não vem de uma derrota, de uma vitória de 8-0 na madrugada, não tem contexto nenhum, não é o ídolo do clube, não é o atual campeão de porra nenhuma, não tem, né, as costas largas ali para ser mais preservado do que normal, mas é uma demissão bem estranha. Acho que ninguém esperava que isso fosse acontecer hoje. O São Paulo liderando ali junto com o Palmeiras brasileiro, ainda tá muito no começo, é óbvio, mas cara, para quem falou, para um clube que começou o ano falando em 45 pontos, você fazer, né, os 10 pontos ali que você já fez é absolutamente acima do esperado. E o Campeonato Paulista não é referência, como nenhum campeonato estadual é referência nem positiva e nem negativa, tanto para bater na tecla para não exaltar clubes que estão bem no estadual, vou usar o mesmo critério, também para não massacrar clubes que não estão bem no estadual. O Campeonato Estadual não é uma referência, é uma pré-temporada. Me parece ser meramente uma questão de divergência de planejamento, do tipo, sentaram na reunião, o Crespo falou, eu quero isso, e o São Paulo não falou, não, eu quero desse jeito. E o Crespo, eu quero desse, e não chegaram a um acordo e mandaram o cara embora, ou de como acordo, ele se demitiu, enfim, nunca vamos saber o que aconteceu ali dentro, mas é bem surpreendente, e é mais um passo que o São Paulo dá complicado. Ou talvez o São Paulo tenha encontrado no mercado uma oportunidade. Não sei de nada, mas vai que o Felipe Luiz balançou o coração tricolor. Bom, é o que tudo indica, rapaziada. Teve alguns motivos pela demissão do Crespo e é em relação ao elenco, tá? Bom, o Eduardo Afonso fez uma matéria aqui na ESPN falando sobre a demissão do Crespo, falando sobre a saída do treinador e alguns motivos que levaram a diretoria a demitir o treinador, tá? Tem aí, entre os motivos, o tal da super folga, né? O São Paulo foi eliminado pelo Palmeiras no Campeonato Paulista e teve 3 dias de folga na sequência. Um negócio assim que realmente até eu mesmo critiquei, mas não é motivo para demissão, tá? Outros motivos se dá em relação a elenco, tá? A escalação do Luan na semifinal do Campeonato Paulista não pegou bem, tal como a entrada do André Silva, que vem de uma lesão de LCA, que entrou justamente no gramado sintético. Isso também não teria pegado bem. Outra coisa, aí que me pega, aí que me irrita, aí que me deixa indignado como o São Paulo se submete a isso. Seguinte, segundo o Eduardo Afonso, nomes como Ferreirinha e Gonçalo Tapia estariam insatisfeitos no banco de reservas. Agora eu faço uma pergunta pra você. O que esses dois amebas fizeram no São Paulo até então pra querer exigir titularidade? Você acha que se o Jürgen Klopp viesse pro São Paulo ser treinador, o Ferreirinha ou o Tapia seriam titulares? Se o Guardiola viesse, o Ferreirinha ou o Tapia seriam titulares? Pelo amor de Deus. Outros dois jogadores que não gostavam, e aí eu vou entrar nessa esfera de não gostar, Lucas Moura e Cédric Soares não gostavam do Crespo. Tá aqui na matéria do Eduardo Afonso, rapaziada, é isso mesmo. O fato de o Cédric Soares não estar jogando incomoda o português, que passou a não gostar do treinador. Agora me diz uma coisa, o Cédric merece a titularidade? Se merecesse, o Crespo não teria, o São Paulo não teria contratado o Lucas Ramon? E aí o que me deixa mais irritado é agora a crítica vai pro Eduardo Afonso. Tudo bem, Eduardo Afonso é um grande jornalista, recebeu informações, ele tá repassando, mas o Eduardo Afonso coloca aqui na matéria dele o seguinte, que o Crespo, rapaziada, teria reclamado com a diretoria e teria dito pra diretoria de São Paulo que não gostou da Olha o absurdo que o Eduardo Afonso escreveu. O Crespo, segundo o Eduardo Afonso, disse para a diretoria São Paulina que não gostou das contratações do Danielzinho e Lucas Ramon. Só que quando a gente pega na prática, o Danielzinho titular absoluto desde que chegou, encaixou no meio de campo jogando muito, e o Lucas Ramon, desde que chegou, botou o Cédric no banco.
Então, como que o Eduardo Afonso, com anos de experiência, acredita numa informação idiota dessa, sem sentido, sem nexo algum, que na realidade não tem como, não encaixa na realidade? Então, a demissão do Crespo, ela tem muitas nuances e ela tem muitas incertezas, dúvidas. É um mistério. O que levou o São Paulo a demitir o Hernan Crespo? A entrevista do Crespo não pegou bem. Ele foi realista na entrevista dele, como sempre foi no São Paulo. Agora, a partir do momento que chegar o novo treinador, a torcida do São Paulo não espera nada menos do que um título. Porque se o Crespo foi mandado embora porque o discurso dele era de 45 pontos, então, no mínimo, o próximo treinador e esse elenco vagabundo, eles vão ter que dar um título pro São Paulo esse ano. Não interessa a qual, mas vai ter que dar um título.